tá legal? Então, vamos lá. Na verdade, a ideia hoje é trazer um pouco desse conceito para a metodologia do Ninebox, que é uma ferramenta muito poderosa aí para você que trabalha dentro da área de RH, ou você como gestor, para implementar dentro da sua área, da sua equipe, ou na empresa como um todo. Então, a grande proposta aqui é trazer basicamente três passos, 3 fatores que são fatores fundamentais para você ter sucesso na implementação da avaliação do Ninebox, tá? Então, como eu estou com 2 câmeras aqui, eu vou tentar fazer uma mágica aqui para conseguir trazer uma experiência legal, enfim, até no próprio Flipchart para explicar para vocês, tá? Então, vamos começar. Eu vou falar um pouco sobre a questão da metodologia do Ninebox, depois eu já entro exatamente com esses 3 passos aí que eu comentei com vocês, tá? Bom, o Ninebox é basicamente uma ferramenta de avaliação de desempenho. É uma ferramenta que ela é utilizada aí por grandes empresas e que hoje está sendo muito utilizada principalmente para empresas que queiram avaliar o potencial e o desempenho da equipe, né? Então, essa avaliação é traçada basicamente em 2 eixos, né? Que um eixo que você avalia o potencial e um outro eixo que você avalia o desempenho da sua equipe, tá? Então, por isso que é uma avaliação muito precisa, que ela dá um resultado bem interessante, porque ela traça essas duas vertentes, tá? Deixa eu só ver se tem alguma... Não está saindo o áudio? Vê se agora foi, porque eu acho que está tudo certo aqui. Se alguém, inclusive, puder aqui no outro canal aqui dar uma olhada para ver se está tudo certo. Tá bom? Dá um ok. Bom, se não estiver saindo o áudio, vocês me avisem, tá? Às vezes eu estou falando aqui e o áudio não está saindo. Tá bom. Ok. Tá. Bom, então vamos continuar. Bom, essa aqui é basicamente a matriz do Ninebox, né? Ela é composta aí por 9 quadrantes, exatamente por isso o nome do Ninebox. E ela é traçada dentro de 2 eixos, tá? Que é o eixo do potencial e o eixo do desempenho. Quando você traz aí a parte de análise desses 2 eixos, você precisa avaliar qual é o potencial da sua equipe, se ele é um potencial baixo, médio ou alto, e qual é o desempenho, se é um desempenho abaixo do esperado, esperado e acima do esperado. Quando você traz essa análise, você faz essa análise desses 2 eixos, você consegue identificar aonde o seu funcionário ficou plotado dentro dos 9 boxes. Então, você, por exemplo, faz a avaliação, que é a aplicação do questionário, e dentro da aplicação do questionário, você consegue implementar e trazer a análise do Ninebox. Então, por exemplo, você fez a avaliação, e aí, na parte quantitativa da análise da ferramenta, vai trazer exatamente aonde o funcionário ficou plotado. Se ele ficou plotado aqui no box B1, ou se ele ficou plotado no box B6, no B7, enfim. Feito isso, você já vai ter uma leitura, basicamente, de qual que é o resultado do seu funcionário. Se ele, por exemplo, ficou plotado no box B7, automaticamente você já tem uma leitura que ele tem um desempenho acima do esperado, mas em contrapartida ele tem um potencial, que é um potencial abaixo, né? Então, talvez é um profissional que não está pronto aí para ser promovido, tá? Então, por isso que é importante ter essa leitura aí de como você faz essa avaliação e qual é o box que ele ficou plotado. Se ele, porventura, ficou plotado nesse box B3, você já sabe que ele está com um desempenho abaixo do esperado, em contrapartida ele tem um alto potencial. Aqui pode ser que ele esteja lá na função errada, tá? E aí, por outro lado, você tem os funcionários que são os funcionários de alta performance e alto potencial, eles ficam plotados aqui no box B9, que são profissionais que estão prontos aí para serem promovidos, e as pessoas, por exemplo, que ficam aqui no box B1, que são pessoas que têm um baixo desempenho e um baixo potencial, que aí, automaticamente, essas pessoas são pessoas que estão muito próximas aí de serem desligadas da empresa se não tiver nenhuma mudança
nesse trabalho, enfim, no trabalho que ela vem desempenhando. Tá? Então, por isso que essa é a grande proposta aí da questão da avaliação do Nine Box. É trazer essa leitura mais prática aí do que você precisa fazer com cada colaborador. Tá legal? Então, essa é basicamente aí o grande diferencial aí da ferramenta, né? Você trazer essa leitura mais prática. E aí que muita gente me pergunta, tá, ok, Edgar, mas como é que eu consigo hoje ter um sucesso na implementação da avaliação do Nine Box? Como é que eu consigo ter um êxito aí na implementação? São 3 fatores que são fundamentais aí para você conseguir ter um sucesso dentro da implementação da avaliação. O primeiro ponto é você colocar e atrelar a sua avaliação de desempenho com base na estratégia do negócio. Isso é fundamental dentro do processo. Porque se você não conseguir implementar isso dentro com a estratégia do negócio, a tendência é que cada um siga um caminho diferente. Então, você tem, por exemplo, a empresa seguindo por um lado, e se você fizer uma avaliação à parte, a tendência é que a avaliação de desempenho elas não seja condizente aí com a estratégia do negócio, tá legal? Então, esse ponto é um ponto muito importante, você conseguir atrelar a estratégia do negócio. E aí, o que você precisa fazer para atrelar, para fazer essa correlação com a estratégia do negócio? Você precisa pegar a missão, visão, valores e a estratégia da empresa para aquele ano e destrinchar isso nas competências que você vai avaliar. Fazendo isso, você tem um êxito aí na aplicação, no começo da sua aplicação da avaliação de desempenho. Então, precisa estar relacionado. Se você não olhar para a missão, para a visão, os valores e a estratégia do negócio, a tendência é que você já vai começar a avaliação de uma forma equivocada porque você não está fazendo essa correlação. Então, esse é o primeiro ponto. Você pegar ali, por exemplo, a estratégia da empresa, se a estratégia da empresa é crescer o número de clientes, ter uma estratégia mais inovadora, você precisa focar dentro de competências que sejam relacionadas à inovação e foco no cliente ou na parte comercial de comunicação, tá? Então, esse é o primeiro passo, você conseguir atrelar a avaliação de desempenho à estratégia do negócio, senão realmente não vai funcionar, tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver o que o pessoal está falando. Legal. Algumas pessoas falaram que estava com problema no áudio, não sei se é no Instagram aqui ou se é no YouTube. Não sei, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a questão do áudio. Bom, aqui por enquanto tá tudo ok, né? Bom, vamos seguir, qualquer coisa, depois eu volto aqui. Bom, então a gente falou desse primeiro passo de atrelar isso à estratégia do negócio. E o segundo passo para você conseguir ter sucesso na implementação da avaliação de desempenho é você automatizar um processo de feedback. Por que isso é muito importante? Como a avaliação de desempenho, normalmente, ela tem um ciclo semestral ou anual, você precisa criar a cultura nos seus líderes para que eles tenham uma frequência, uma habitualidade de aplicar feedback na equipe. Porque o que acontece em muitos processos de avaliação de desempenho? Tem um ciclo de avaliação de desempenho, existe um processo de implementação, né, uma cultura ali que, no momento que está fazendo a avaliação, de você implementar o processo de feedback, você criar essa mentalidade nos gestores, mas depois que passa esse ciclo, os gestores esquecem. Muitas pessoas já não lembram mais, já deixam de fazer o feedback, e isso é muito, eu como estou muito dentro de empresa, normalmente é uma queixa muito frequente dos funcionários. Por exemplo, de que, Edgar, só deixam para dar feedback no momento da avaliação de desempenho. Isso é uma falha muito grave. Você precisa criar essa cultura, se você, como RH, né, passar essa mensagem para os seus gestores, e você, como gestor, de passar o feedback para a sua equipe ao longo de todo o ciclo, né, criar essa cultura realmente de aplicar esse feedback. E aí, um conceito que uma regrinha que você pode utilizar
para criar essa automação do feedback é você utilizar uma régua, né, para você saber em que momento que você precisa aplicar o feedback na sua equipe. Então, por exemplo, você tem, né, uma linha aqui, que essa linha representa aqui o 100%. O que seria esse 100%? É basicamente o escopo, né, de trabalho que o funcionário ele foi contratado para fazer. Então, por exemplo, ele tem ali, quando ele começa as atividades, ele tem um escopo de atividades, e se ele realmente fizer tudo aquilo que ele foi contratado, ele está atingindo as expectativas daquilo que ele foi contratado, aquilo que ele foi contratado para ele fazer. Então, como que você sabe qual que é o momento certo de passar o feedback para o seu funcionário? Se ele, por acaso, superou, né, vamos colocar aqui 110, 120% do trabalho, das atividades que ele foi contratado para fazer, é o momento de você chegar aqui e passar um feedback positivo para ele. É você reforçar esse comportamento positivo. Então, é nesse momento aqui que você precisa aplicar o feedback. Então, ele fez uma atividade, que essa atividade extrapolou o escopo de trabalho dele, aí é a hora de você chegar e passar esse feedback positivo e reforçar esse comportamento. Por outro lado, na régua aqui de baixo, né, se porventura ele está executando 80, 70, 90% do que ele foi contratado para fazer, é uma outra situação também de você aplicar um feedback construtivo, você buscar entender o porquê que ele está performando abaixo daquilo que ele foi contratado para fazer. Então, para você criar essa automação do processo de feedback, essa régua é uma régua muito efetiva. É você ter clareza de qual que é o escopo de atividade, de trabalho desse seu colaborador, e entender que no momento que ele transitar, tanto que abaixo dessa régua quanto acima, é o momento de você ter esses feedbacks constantes aí. E aí é a situação onde você consegue criar essa automação do feedback, tá legal? Então, é muito importante que você ter essa mentalidade, ter clareza do qual é o escopo de trabalho dele. Um outro ponto muito importante também nessa parte de automação de feedback é você ser específico. Né? Você precisa ser específico quando você for passar um feedback para o seu funcionário. O que seria essa questão de ser específico? Primeiro, quando você for fazer tanto um elogio quanto um feedback construtivo, você precisa falar que tipo de comportamento que ele fez, que foi um comportamento indesejado ou um comportamento que superou as expectativas. Não adianta você falar, só parabéns, isso aí, muito bem, que isso é muito vago. Você precisa falar o que efetivamente que ele fez, que foi uma situação positiva, tá? Isso aqui que é você ser específico na questão do feedback. O segundo ponto é você falar o resultado que aquilo gerou, independente se for algo positivo ou negativo. Tem muita gente que fala a situação, mas não fala o que ele gerou. Então, por exemplo, o fato dele mandar o relatório antes do prazo, que tipo de benefício que isso trouxe para a área, para a empresa. Tá? Então, precisa estar muito claro. O segundo passo aqui, primeiro a gente falou sobre a questão da especificidade, e o segundo ponto aqui, a questão do resultado. O terceiro é a questão do impacto. Qual foi o impacto que isso gerou? Né? Então, aqui a gente falou do resultado e qual foi o impacto que isso gerou para a empresa ou para o departamento. Precisa ter muito clareza nesse ponto também. Porque, às vezes o funcionário ele faz ele excede assim, as expectativas e isso gera um impacto muito positivo na empresa. Por outro lado, se dentro da situação de um comportamento desejado, ele faz alguma situação que isso gera um impacto muito negativo. Tá? Então, e o quarto e último ponto é o que você sentiu, né? Qual que é a questão do sentimento perante aquilo que aconteceu. Então, você precisa ter clareza de qual que é o seu sentimento. Como é que você se sentiu? Muito feliz, muito triste, muito decepcionado? Então, se você estrutura esses 4 pontos aqui, você traz especificidade na questão do seu feedback. Tá? Então, esse ponto aqui é um ponto fundamental
para você ser específico aí na questão do feedback, tá legal? Meio rabiscado aqui, mas acho que dá para entender, né? Deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguém fazendo algum comentário. Tá, bacana. Eu já abro para perguntas, tá? Tem gente querendo fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu dar continuidade, depois a gente volta para cá. Bom, então, já falamos aí sobre a questão do primeiro passo, que é atrelar a avaliação de desempenho com a estratégia, a missão, a visão e os valores da empresa, e já falamos também sobre a questão da automação do feedback, que esse passo é um passo fundamental. Vamos para o terceiro passo, que é um outro passo também que é muito importante, que é a gente falar sobre o PDI. PDI, para quem não conhece, ou conhece, não sabe dessa sigla, é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é exatamente a parte final da avaliação de desempenho. E esse, sem sombra de dúvidas, é uma das partes mais importantes do processo de avaliação de desempenho. Se você fizer um bom processo de avaliação de desempenho e não fizer o PDI, ou fizer o PDI de qualquer jeito, você vai jogar basicamente todo o trabalho fora. Por que o PDI ele é tão importante? Porque ele vai sinalizar quais são os colaboradores que precisam desenvolver algumas competências que eles ficaram deficientes. Então, isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Quando você termina o processo de avaliação de desempenho, você tem as notas ali, as avaliações de todas as competências de todos os funcionários que você fez a avaliação. Quando você tem esses resultados, você vai descobrir ali quais foram as competências que aqueles colaboradores eles tiveram uma avaliação inferior. E aí, com base nessa nota um pouco mais baixa, nessas deficiências, você vai precisar desenvolver um plano para desenvolver essas competências. Então, como é que eu estruturo um PDI, que eu vou compartilhar um pouco com você, e que isso vai dar um resultado muito efetivo aí para a sua avaliação de desempenho? O primeiro passo, quando eu pego o resultado da avaliação de desempenho de um colaborador, eu seleciono ali 3 competências. Essas 3 competências são as competências que esse colaborador ficou com a nota mais baixa. Então, com base nessa informação, no resultado da avaliação, eu pego essas 3 competências, que ele ficou com a nota mais baixa, e eu sento com o gestor e o colaborador para a gente desenvolver um plano para desenvolver essas competências que ele ficou com a nota mais baixa. E esse plano, você precisa desenvolver que tipo de recurso que você vai utilizar para desenvolver essas competências. Que pode ser um curso, pode ser um livro, um treinamento interno, vídeos, artigos. Então, tem várias situações que você pode colocar como recurso para desenvolver esse colaborador que teve 3 competências que ficaram abaixo do esperado. Tá? O segundo ponto é você definir qual é o prazo inicial e o prazo final para ele desenvolver essas competências. Então, você precisa ser específico e colocar um prazo para definir essas competências. Então, por exemplo, aqui você pode colocar 3 meses. Né? Então, vamos trabalhar dentro de uma hipótese que ele ficou com um item baixo na comunicação, relacionamento interpessoal, e inovação, por exemplo. Então, ele vai ter um período de 3 meses para desenvolver essas competências. Dentro desses 3 meses, que é o prazo inicial, que é quando ele vai começar, e o prazo final, você precisa marcar alguns encontros. O encontro entre o gestor e o funcionário que ficou mal avaliado nessas 3 competências, para ver como que ele está evoluindo. Então, por exemplo, esses encontros,
você pode colocar a cada 15 dias. Para o gestor e o colaborador se reunir dentro de uma sala de reunião ou preencher dentro do relatório o que esse colaborador está fazendo para desenvolver essas competências aqui que ele ficou com nota inferior. Então, ele vai colocar lá, olha, estou desenvolvendo bem, eu estou participando de um curso, estou lendo um livro, eu aprendi sobre esse conceito. Tá? Então, isso aqui é muito importante, você definir quais são essas competências que ele ficou com nota baixa, que nós falamos aqui, qual que é o prazo inicial para ele começar a desenvolver essas competências e qual é o prazo final para ele terminar de desenvolver essas competências. E de quanto em quantos dias que ele vai ter essa frequência aí sobre a questão dos encontros. Que vai ter esse encontro entre gestor e funcionário para eles desenvolverem essa competência aqui. Mais necessariamente o próprio funcionário para desenvolver. Quando você faz isso, o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, ele tem essa atividade. Porque você como RH, você como gestor, você consegue acompanhar o que o colaborador está fazendo para desenvolver essas competências. Então, isso é muito importante dentro de um processo de avaliação de desempenho. Você precisa focar num bom PDI para você conseguir evoluir no processo de avaliação. É lógico que a minha ideia aqui não é esgotar o tema, até porque a nossa live aqui é uma live que é uma aula ao vivo que a gente planejou em uns 30, 40 minutos, e é muito complexo. Quando você fala de avaliação de desempenho, são vários temas, são vários blocos aí, e é um tema bastante complexo, não dá para esgotar isso aqui em 40 minutos. Mas, fazendo um resumo aí de tudo isso que a gente falou hoje, você conseguindo atrelar a sua avaliação, a missão, visão, valores e estratégia do negócio, esse já é um grande primeiro passo para você conseguir iniciar a avaliação com o pé direito, você conseguir fazer um bom trabalho do processo inicial da avaliação de desempenho. O segundo passo é você automatizar o feedback. Quando você cria uma automação do feedback, usando aquela régua que eu comentei de avaliar se ele está superando ou está ficando abaixo das atividades que ele foi contratado para executar, né, e você criar essa habitualidade do feedback, você já tem uma boa continuidade aí da sua eficiência no processo de avaliação de desempenho. E o terceiro e último passo é a parte do PDI, que é você identificar quais foram as competências que ele ficou abaixo, criar um prazo inicial e um prazo final para ele desenvolver essas competências, avaliar quais são os recursos que vão ser utilizados para ele desenvolver essas competências, em quantos encontros dentro desse prazo inicial e prazo final que vão ser realizados para ele dar um feedback de como que está esse processo de evolução, esse plano de desenvolvimento individual para ele desenvolver essas competências. Então, com esses 3 passos, você consegue ter efetividade aí no seu processo de avaliação de desempenho voltada a essa metodologia do Learning Box. Tá legal? Inclusive, no mês de junho, nós vamos dar uma formação aqui em São Paulo sobre analista, né, uma formação de analista na Learning Box. É um dia inteiro de formação que vai acontecer aí num sábado, das 8 até as 18 horas. Eu vou deixar o link, eu vou mandar o link para quem se inscreveu na aula aí por e-mail. A gente está com uma condição aí bastante diferenciada quando a gente abriu. Nós temos só 13 vagas, né? Já fechamos aí boa parte da turma. E essa formação vai ser exatamente focada a desenvolver esses profissionais, para realmente dar um passo a passo de como que você implementa a avaliação de desempenho na Learning Box na sua empresa. E, inclusive, a gente vai oferecer todas as ferramentas. Então, você já vai sair de lá com uma ferramenta pronta, por exemplo, em Excel, para você trabalhar a questão da avaliação na sua empresa,
ou se porventura você for algum consultor de RH para você vender, trabalhar esses projetos em outras empresas, então a gente já vai te dar uma ferramenta pronta e todos os formulários, os diagnósticos para você, por exemplo, identificar a curva de maturidade da empresa, quais são as competências dessa empresa, enfim, é um material completo. A gente vai dar um pendrive, dentro desse pendrive vai ter tem todos os arquivos aí para você utilizar todo esse material. Então, além do conteúdo, a gente vai passar que é um conteúdo técnico, né, um conteúdo bastante prático aí de aplicação do dia a dia, a gente vai oferecer todas as ferramentas aí para você utilizar no processo de avaliação de desempenho, tá? Então, eu vou mandar um link, eu vou deixar um link aqui nos comentários também, e vou mandar ele por e-mail para você participar dessa imersão aí, desse treinamento que a gente vai desenvolver aqui em São Paulo, tá legal? Então, eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Na próxima semana a gente vai fazer mais uma aula aí, então siga aí no canal do Nine Box no Instagram, a gente tem um canal no Facebook também, é só você colocar Nine Box Oficial, que automaticamente você já consegue acompanhar um pouco do nosso trabalho ao longo da semana. Na próxima semana a gente vai ter mais um encontro e eu espero você lá, que a gente vai trazer novos conteúdos aí sobre a metodologia Nine Box e falar de avaliação de desempenho, tá legal? Então, eu te aguardo aí até a próxima semana. Vou deixar o link, espero que você venha fazer a formação aí conosco. E uma boa noite e obrigado pela sua presença.